Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos mais para uma super aula para vocês. E essa aula nós vamos trabalhar um assunto chamado de hierarquia. Gente, hierarquia é um assunto importante, isso é muito legal que você aprenda esse assunto definitivamente, porque se você aprender o conceito de hierarquia, se você aprender o modelo mental da hierarquia, isso vai fortalecer muito o seu pensamento administrativo. E no seu pensamento administrativo, isso vai te ajudar a você fazer todas as questões aí de concurso público. Vai te ajudar muito, cara. Você sabe por quê? A dica é o seguinte, para o cara acertar questões de concurso, ele tem que pensar como um administrador. Ele tem que saber os conceitos básicos da administração. Hierarquia é um princípio, tá certo? É um princípio que compõe os princípios básicos da organização, tá certo? Os princípios básicos da organização fazem parte lá da teoria neoclássica da administração. E os princípios básicos da organização, e essa organização é uma organização formal. Tá? E essa organização, os princípios básicos da organização são 4 princípios. Primeiro princípio, já estudamos esse princípio exaustivamente, é a divisão do trabalho. O segundo princípio é o princípio da especialização. E agora chegou a hora do princípio da hierarquia. O princípio da hierarquia é decorrente à aplicação do princípio da divisão do trabalho. Ah, professor, eu não estou entendendo, professor, não está entendendo? Vem cá, vou explicar para você, meu filho, vem cá. Antes, o trabalho era feito por apenas uma pessoa. Fazia todas as etapas do trabalho, todas as etapas do processo. Com a divisão do trabalho, especializou, tá certo? Especialização também é um princípio decorrente ao princípio da divisão do trabalho. Se especializou em várias unidades e colocou lá várias unidades. E agora, para fazer acontecer, para ter poder de decisão, de mando, de coordenação, há necessidade de quê? Do princípio da hierarquia. O princípio da hierarquia vem estabelecer aí a estrutura hierárquica da organização. Tá certo? Então, estrutura da hierarquia, ou seja, verticalizada. Outra dica importante para você. Toda vez que você olhar, tiver uma questão de prova, e você tiver a palavrinha verticalizada, você tem que lembrar unidade de comando, hierarquia, comando, autoridade. Bacana, gente? Então, esse é o princípio da hierarquia. Só que o princípio da hierarquia, nós temos uns subassuntos muito importantes, vários subassuntos muito importantes vinculados ao princípio da hierarquia. Por exemplo, autoridade, professor. Autoridade tem a ver com o princípio da hierarquia. Autoridade, responsabilidade, delegação de competências e agora um aperfeiçoamento da delegação, o tal do empowerment ou empoderamento. São subassuntos importantes aí ao princípio da hierarquia, tá certo? Então está aqui para vocês. Então, o princípio da hierarquia faz parte dos princípios básicos da organização. E estes itens, autoridade, responsabilidade, delegação, empoderamento ou empowerment, como você deseje, são subassuntos, todos eles vinculados e decorrentes ao princípio da hierarquia. Então, a hierarquia está composta pela autoridade, pela responsabilidade, pela delegação e vou incluir também o empoderamento. A gente vai explicar um pouco mais o empoderamento e por que eu coloquei empoderamento aqui, né? Então é o seguinte, a estratégia do professor Luiz Antônio é pegar cada assunto e explicar em um vídeo. Nesse vídeo, nós vamos explicar a hierarquia. Nos próximos vídeos que o professor irá gravar na sequência serão autoridade, um único vídeo, responsabilidade, delegação e empoderamento. Então, papo reto com vocês. Se vocês querem realmente aprender o tal da hierarquia, vocês não têm outra alternativa. Vocês vão ter que assistir os vídeos da autoridade, que é muito importante, tem tudo a ver com hierarquia, a responsabilidade, a delegação e empoderamento. Tá certo? Professor, mas eu estou olhando aqui na minha grade aqui, a coordenação pedagógica só colocou a hierarquia, está faltando os outros. Cara, papo reto, para tudo, manda um e-mail lá para a coordenação pedagógica, para o nosso atendimento, solicite a liberação dessas aulas. Senão você corre sério risco de você errar alguma questão na prova, tá certo? Então vem cá, vou explicar para vocês aí. Então, a hierarquia é decorrente ao princípio da divisão do trabalho,
Tá? E toda hierarquia você vai ter, né, uma estrutura de comando, uma estrutura de decisão, uma estrutura hierarquizada, você vai ter que ter o quê? Autoridade. Professor, o que é autoridade em breves palavras? Né? Cara, autoridade é o poder de mandar, o poder de pedir obediência, de exigir obediência a outra. Isso é autoridade. É claro que nós vamos aprofundar a autoridade na aula de autoridade. Professor, e o tal da responsabilidade? Gente, é o poder de prestar conta. Desculpa, não é o poder, é o dever de prestar contas. Delegação. Professor, delegação é quando você tem parte de uma autoridade e você delega para outra em exercer essa autoridade por você. Empowerment já é um assunto mais recente, tá certo? Chamado de empoderamento, que tem tudo a ver com delegação, tá? Por isso que o professor colocou esse assunto aqui, que tem tudo a ver com a delegação. É uma continuidade da delegação, um aperfeiçoamento da delegação. E como o nosso estudo aqui no LAC é um estudo definitivo, é um estudo pleno, ou seja, tudo que tem a ver, tudo que pode cair no concurso, o professor já aborda na aula, eu não podia deixar o empowerment para trás aí, tá certo? Então vamos estudar agora, nessa aula aqui, a hierarquia, tá certo? Hierarquia, de novo, reforço para vocês. Vocês são obrigados, se vocês não assistirem a demais aulas, o seu estudo será incompleto, porque autoridade, responsabilidade e delegação tem a ver com a hierarquia e o empoderamento tem a ver com a delegação, ok? Hierarquia, vamos lá, né? Então, hierarquia, princípio da hierarquia, faz parte de um princípio básico da organização, tá? É outra consequência do princípio da divisão do trabalho. É a diversificação funcional dentro da organização, ou seja, já expliquei para vocês, é consequência da divisão do trabalho, né? A pluralidade de funções imposta pela especialização exige o desdobramento da função de comando, cuja missão é dirigir todas as atividades para que essas cumpram harmoniosamente suas respectivas missões. Ou seja, professor, qual que é o trabalho da hierarquia? Qual que é a missão da hierarquia? Está aqui, olha só. A missão da hierarquia é dirigir todas as atividades para que essas cumpram harmoniosamente suas respectivas missões dentro da organização. A hierarquia tem tudo a ver, olha só, com a função comando, a linha de comando da organização, a estrutura verticalizada, que é a estrutura hierárquica. E claro que essa unidade de comando, ela será exercida através da autoridade e da responsabilidade, que serão objetos de aulas específicas sobre esse assunto. Por hora, eu quero que você entenda aqui que vem a ser hierarquia, né? Isso significa que, além de uma estrutura de funções especializada, professor, o que é uma estrutura de funções especializadas? Olha, aí nós tem que pensar como uma empresa, cara. Tá? A empresa já está sendo organizada, já está toda divididinha. O que é funções especializadas? Você tem o departamento de marketing. O departamento de marketing é especializado em marketing. Você tem o departamento de produção, tá certo? Você tem o departamento contábil, tá? Financeiro, administrativo, ou seja, são as funções da organização. Todas elas especializadas. Bacana? Vem comigo aqui. Outra coisa para você. Se você tem uma estrutura especializada, toda a organização precisa também de uma estrutura hierárquica. E essa estrutura hierárquica será toda ela desenvolvida pelo princípio de hierarquia. Vale a pena lembrar para vocês e dizer mais uma vez que o princípio de hierarquia, vocês têm que lembrar que está composto, compõe o princípio da hierarquia, a autoridade, responsabilidade e a delegação. Então, a estrutura hierárquica para dirigir as operações dos níveis que lhe estão subordinados. Então, o princípio da hierarquia, né? Vamos pagar esse negócio aqui. Professor, o que é esse tal do princípio escalar? Gente, princípio escalar é a mesma coisa do que o princípio da hierarquia. Então, na sua prova de concurso, se você enxergar aí
Princípio escalar, o examinador ele está querendo te enganar, tá certo? O examinador quer pegar você. Ele acha que você fez aquele estudo superficial, mas não, agora você sabe. Princípio escalar. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer o nosso módulo, nossa isolada de administração geral da LA Concurso com o professor que lhe fala, o professor Luiz Antônio de Carvalho. Para quem não conhece a minha história, eu sou administrador, sou professor de administração há 25 anos, perdão, há 20 anos, né? Sou professor de administração há 20 anos. Eu sou formado na turma de administração de 1998, aí, há um pouquinho mais de 20 anos aí. Sou administrador e eu tenho um curso gravado para vocês. Este curso não é qualquer curso, este aqui é um curso que nós trabalhamos assunto por assunto, cada assunto uma aula específica, cada assunto temos a teoria e mais exercício, um curso super atualizado. É um curso que eu trato com bastante carinho. E eu tenho certeza, tá, se não é o melhor, é um dos melhores cursos focados para concurso público disponível no mercado. Essa isolada, administração geral, com o professor Luiz, investimento apenas R$ 90. Esse R$ 90 você pode, inclusive, parcelar esses R$ 90 até 10 vezes sem juros, prazo de acesso 90 dias. Tá certo, meus amigos? Então, convido vocês, espero vocês aqui na isolada do professor Luiz, de administração geral da LA Concurso. Forte abraço. Tchau, tchau. Clique like.